Quem poderia imaginar que ter um elenco curto iria custar tão caro numa temporada longa, não é mesmo? Ai, bora falar aí do que foi esse Galo 1, Botafogo 1. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Araújo e você está no Galo em 5 minutos. Vamos lá, né? Ontem foi um jogo onde a gente viu claro e cristalino o que a falta de um elenco qualificado pode fazer com o time. Né, o Galo já vinha desfalcado do Lianco e do Alan Franco suspensos, né, o Vitor Hugo lesionado, né, teve a volta do Coelho e do Cissé, só que minutos antes da bola rolar, no aquecimento, o Galo sofre mais uma baixa, que é o Juan Tressoldi, que sentiu algo ali no aquecimento e aí não pôde entrar em campo. E aí o Galo, que a defesa já é um problema na temporada, não só pela quantidade de gols sofridos, mas pelas peças, pelos jogadores que tem à disposição para isso, perde aquele que até aqui é o seu zagueiro mais regular na temporada. O Juan, de última hora, vira desfalque, e aí o Barba tem que fazer uma alteração ali, coloca o Natanael para fazer o papel do Juan. O Galo, em tese, então, segue jogando naquele esquema de 3 defensores, né, 3 zagueiros, e aí tem o Lodge mais liberado. O Coelho ontem foi o jogador que ficou responsável por fazer a ala direita, né, no setor ofensivo, e aí no meio de campo, com a ausência do Alan Franco, manteve aquele esquema com 2 volantes, só que o Thomas Pérez entrando no jogo e fazendo essa função do Alan Franco de primeiro volante, então vai ele e o Maicon ali jogando alinhados, e aí lá na frente você tem o Cassierra, o Bernard e o Minda. O Bernard caindo mais pelo lado esquerdo e o Minda sendo o jogador de mais liberdade para poder circular tanto pelo meio quanto pelos lados do campo. E aí, essa formação, o Galo começa muito bem o jogo. Né? O Botafogo é um time que tem muita dificuldade na questão da marcação, principalmente pelos lados do campo, né? Um time que costuma marcar muito alto e aí com isso deixa os seus laterais ali, as laterais do campo muito expostas, e aí muitas vezes tem um confronto ali, deixa os jogadores ali num confronto 1 contra 1, e aí acaba sendo prejudicial para sua defesa. E já no primeiro minuto o Galo chega até a marcar um gol, mas o Bernard estava em condição irregular, né? O gol do Minda foi anulado por impedimento bem marcado ali no gol do Minda logo no primeiro minuto de jogo, mas já dava a tônica mais ou menos de qual seria a tática do Galo, que seria explorar os lados do campo, né, acionar os seus jogadores de velocidade, ter essa transição muito rápida, defesa e ataque, para poder pegar a defesa do Botafogo desprevenida e assim tentar empilhar chances ali e balançar as redes. Né, no primeiro tempo o Galo jogou muito bem nesse sentido, fazia muitas inversões de jogo que pegava a defesa do Botafogo ali em maus lençóis, principalmente quando girava, né, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né, encontrava os seus jogadores de ponta ali em boas condições ali para encarar um contra um. Às vezes tinha até um 2 contra 1, né, quando era, por exemplo, o Renan Lodge caindo ali na esquerda junto com o Bernard, ou o Minda balançando muito pelo lado direito para jogar próximo ali do Coelho. O Cassierra fez muito bem ali o seu papel, não só pelo gol marcado, mas por aquilo que ele vinha desempenhando, ajudando nas construções das jogadas em velocidade. O Cassierra demonstra muita inteligência quando tem a bola, né? Quando ele recebe a bola, domina, ele sabe girar bem, sabe encontrar os seus companheiros pelos lados do campo em boas condições. Então, ao mesmo tempo que ele era um 9, ele também era um 10. Né, ajudando muito nessa construção da jogada, participando muito ali das ações ofensivas, não só dentro da área, mas saindo muito e ajudando muito ali, se aproximando do meio de campo, recebendo, girando bem e ajudando nas construções das jogadas. Tanto que o primeiro gol do Galo sai nesse sentido, né? O Cassierra recebe no círculo central, gira o jogo para o lado direito, achando o Coelho em boas condições ali no 1 contra o seu marcador, se não me engano era o Alex Telles que estava ali, depois chega até um outro jogador do Botafogo para tentar ajudar, mas com um certo tipo de atraso no lance. E aí o Coelho encara, faz o cruzamento. Nessa hora o Galo também contou com uma sorte, né, que a defesa do Botafogo faz uma lambança ali na hora de cortar, a bola sobra limpa para o Cassierra, e aí ele dá aquela chapada no canto, né, um bonito gol do camisa 9, que vem se destacando, tem sido um ponto muito positivo ofensivamente do time do Galo, junto com o Minda. Os dois têm dado muito certo ali, jogando muito próximos, ajudando ali nas construções das jogadas. Né, o Cassierra tem crescido muito de produção, né, aquilo que eu tinha falado no outro vídeo, era a questão do Cassierra ganhar minutagem para mostrar do que é capaz, e tem demonstrado aí
que é capaz de ser um jogador que pode contribuir muito ofensivamente. E defensivamente, no primeiro tempo, o time do Galo foi bem. O Botafogo até tentou algumas oportunidades ali, criar algumas jogadas. As chances que aconteceram muito em bola parada, né, num bate-rebate ali, numa tentativa de finalização. Né, o Barbosa, em 2 oportunidades, foi o jogador que teve a oportunidade de finalizar para tentar gerar algum perigo, mas nada muito trabalhoso para o Everson, e o Botafogo, sem conseguir entrar muito na área do Galo, tentava muito de finalizações de fora da área. Algumas geraram até um certo perigo, mas outras nem tanto, e o primeiro tempo do Galo, taticamente, foi bom. Mas na segunda etapa a coisa começa a virar, porque já no comecinho do segundo tempo o Galo perde o Bernard, que era um jogador que tinha muita força ali pelo lado esquerdo de ataque, e aí, sem ter opção no banco de reservas para substituir à altura ali o Bernard, e olha que a gente está falando do Bernard, que vem fazendo uma temporada irregular. Ora faz bons jogos, ora não faz bons jogos, ontem estava até jogando bem, né? E aí o Bernard sente, não consegue ter condições de jogo, e aí o Barba, sem ter opção no banco, e aí falta também apostar um pouco mais na base, né, Barba? Pelo amor de Deus. Você tem boas opções de meninos da base que você pode usar no time principal, vão ter um pouquinho mais de peito para isso, né? Mas, enfim, o Barba perde o Bernard, e aí, sem ter uma opção na visão dele que pudesse suprir aquilo que o Bernard faz no jogo, coloca o Alexander, que é um volante, ou seja, você tira um jogador de ataque que estava atuando pelo lado esquerdo, era um jogador extremo pelo lado esquerdo, para colocar um volante, você tenta proteger mais o meio de campo, mas aí você perde força ofensiva, e você perdendo força ofensiva, você dá mais a bola para o adversário começa a crescer para cima de você. E o segundo tempo a tônica foi essa, um Botafogo com mais posse de bola, começando a empilhar uma chance atrás da outra, e aí conforme o passar do jogo, né, o Ivan Roman, o Barba acaba sacando o Ivan Roman do jogo para colocar o Vitor Hugo, e aí foi chamando o time um pouco mais para trás. E aí depois você tem a entrada do Reinier no lugar do Coelho, perde um pouco de força pelo lado direito de ataque, traz um jogador que atua mais pelo meio, mas que não conseguiu produzir muita coisa. Aí você tem a entrada do Cissé também no jogo, né? O outro volante. No final do jogo, o Galo praticamente terminou o jogo com 4 volantes, que era o Michael Thomas Pérez, que já estavam no jogo, o Alexander, que entrou no lugar do Bernard, e o Cissé, que entrou no jogo, que entrou ao longo do segundo tempo. E aí você acaba perdendo com isso força ofensiva, né? Acaba tentando fechar um pouco mais o seu time, só que aí o Botafogo foi crescendo, foi começando a criar mais oportunidades, a assustar mais ali, a conseguir, mesmo tendo, em tese, 4 volantes no jogo, o Botafogo foi conseguindo chegar, foi conseguindo trabalhar suas jogadas de ataque. O Galo ainda, apesar disso, no segundo tempo, o Galo ainda teve 2 chances muito claras, uma com o Coelho, que o Neto faz um milagre, ali foi mérito total do Neto, né? E uma outra que foi vacilo do Vitor Hugo, um cruzamento do Michael na medida, o Vitor Hugo cabeceia errado e aí desperdiça uma grande oportunidade. E aí, com isso, né, ao meu ver, o Barba teve uma visão errada na hora de fazer as substituições, atraiu muito mais o Botafogo, tanto que a diferença de produção de volume do Botafogo do primeiro para o segundo tempo é assustador. O Botafogo produz para poder fazer 1 ou mais gols no segundo tempo. Se tivesse ali um pouquinho mais de qualidade, o time do Botafogo poderia ter virado o jogo. Da mesma forma que faltou um pouco mais de qualidade para o Galo, o Galo poderia ter sacramentado a vitória, da mesma forma para o Botafogo. O Botafogo faltou um pouco mais de qualidade, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, poderia ter virado esse jogo, e aí a gente poderia ter saído com uma derrota, muito pior. O empate já é um empate assim com sabor de derrota, mas poderia ter acontecido uma derrota. Poderia ter sido algo muito pior, né? E de tanto atrair o Botafogo, chega no final do jogo, ali aos 42, 44 minutos do segundo tempo, os caras conseguem achar um gol num vacilo homérico da zaga. Eu estava revendo o lance hoje e assim, cara, é surreal a sucessão de erros que tem ali. Primeiro uma jogada de arremesso lateral, né, que começa a jogada, vem o cruzamento, o Vitor Hugo, cuja sua especialidade é bola aérea, ele erra o tempo da bola, ele sai para cabecear, ele erra o tempo da bola, a bola passa por ele. O Júnior Alonso, ao invés de se preocupar em tentar afastar o perigo, ficou brigando por espaço ali com o jogador do Botafogo, ficou segurando, abraçando o jogador do Botafogo. E aí, nisso, a bola bate nas costas do Júnior Alonso e sobra pro Arthur Cabral, que estava sozinho na área. Aí você tinha o Thomas Pérez e o Renan Lodge dando condição. E aí, sozinho, só ele e o Everson, cara, o centroavante ele não vai perdoar. Ele foi lá e empatou o jogo, né, num lance que mostra não só a questão de falhas defensivas, mas mostra também aí a conjuntura toda do jogo, mostra que
o time do Galo carece de peças de qualidade. Né? As substituições que foram acontecendo no segundo tempo demonstram muito isso. E aí a gente termina o jogo na zaga, tendo um jogador que no meio do ano vai embora, que é o Júnior Alonso, né? Um jogador que não vai mais permanecer no time do Galo, não vinha sendo utilizado, passou a ser utilizado por questão de necessidade, porque está faltando jogadores de mais qualidade, né? À medida que a gente perde jogador por lesão, por suspensão, um jogador que era completamente descartado acaba tendo que ser utilizado. E o Vitor Hugo, que, gente, até hoje eu não entendo por que o Vitor Hugo teve o contrato renovado aqui. Vale lembrar que antes dele jogar aqui no Galo, ele era quinta opção de reserva no Bahia. E aí veio para cá. Primeiro, por por aceitarem essa indicação do Cuca. Segundo erro, por aceitarem aí o Sampaoli ter falado que poderia renovar com ele. Gente, a gente não deveria ter o Vitor Hugo no elenco. Não deveria. Um cara de 35 anos. Renovaram um contrato com ele por 2 anos. E aí a gente é obrigado a ter que contar com ele nesse tipo de situação. Preferiram ir para a solução mais fácil, ao invés de se desdobrarem para procurar um zagueiro no mercado. Foram na opção mais fácil, e olha a opção mais fácil aí, entregando ponto. Ele e Júnior Alonso. Tá tudo errado no planejamento do Galo, gente. E vale lembrar que lá no começo do ano, o senhor Paulo Brax falou que zaga não era problema, que o time estava bem com as opções que tinha. E aí termina o jogo com um cara que não deveria nem ter renovado o contrato, e um jogador que estava escanteado que vai embora no meio do ano. Tá tudo errado. Óbvio que a tragédia ia acontecer, tendo essas duas opções em campo. No fim, empate, 1-1. Né, e o Galo desperdiça a chance de pontuar em casa, né, de conseguir 3 pontos em casa, que seriam fundamentais. Né, o Galo termina a rodada aí no meio do bolo daquela galera que tá brigando para não cair. Assim, é complicado, cara. Desse jeito, se o planejamento continuar seguindo essa linha, a coisa vai ser ruim. Vale lembrar que a gente está numa temporada muito longa e de jogos muito encavalados por conta de Copa do Mundo, data FIFA e tudo mais. E aí, assim, se não preocupar em qualificar o elenco, o Galo vai brigar para não cair e a tragédia pode acontecer. Tem que ficar ligado. Mas é isso aí, minha gente. No mais, lembrando sempre, deixa o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, deixa aí a sua contribuição, ajude esse projeto a crescer, o Galo em 5 minutos. Né? Vem com a gente, que aqui a gente fala de Galo sempre, apesar dos pesares, a gente fala de Galo aqui sempre. No mais, minha gente, valeu demais, um abraço e até a próxima.